Jesus Cristo veio para salvar o pecador, como diz Romanos 6,6. Ele veio matar o nosso velho homem nele mesmo. E morreu, o nosso velho homem morreu nele. Foi crucificado com ele, como diz Romanos 6,7. Quem morreu justificado está do pecado. Em algumas versões vai dizer, já morreu, está justificado do pecado. Essa morte é no corpo de Cristo, de Jesus na cruz. Agora, Jesus volta para o Pai e promete enviar o Consolador, o Espírito. E ele veio, foi enviado aos nossos corações. A Bíblia diz que ele está derramado em nosso coração. O Espírito está dentro de nós agora. O Espírito Santo. Como que o Espírito Santo está dentro de nós? Pela renovação, quando Jesus regenerou a gente. Isso que a gente precisa crer. Porque quem crê, desfruta dessa maravilhosa bênção que é a vida de Cristo em nós. O Espírito de Cristo, renovado com o nosso Espírito. Como o nosso Espírito. Porque o Espírito que havia em nós antes da gente conhecer e se render ao Evangelho, eu não quero dizer que foi porque você conheceu o Evangelho, não. Não é por isso, é porque Jesus fez. E você conheceu os feitos que Jesus fez. E aí se tornou, você viu que você é uma nova criatura. Jesus lhe fez de novo. E você creu nisso, recebendo. É o que o Marco diz, quem crê e for batizado será salvo. Então se você creu, você está salvo. Salvo da morte eterna, salvo da ira de Deus, que seria a morte eterna. Para você que crê. Você creu nisso. Agora, a alma, que é os sentimentos, que é os pensamentos, que é o seu ser carnal, ou melhor, na carne, a alma na carne, quer que você se satisfaça com os desejos carnal, pondo em prática os desejos carnal. Em todos os instantes, em todo lugar, como o Espírito também quer. Há essa luta, a Bíblia fala dessa guerra entre o Espírito e a carne. A carne quer que os desejos sejam feitos pelo sentimento, pela emoção, pela paixão, pela prostituição, pela avareza, pela ambição, pela inveja, pela mentira, pela feitiçaria, pela idolatria, pelo adultério, por essas coisas todas. Se você for examinar, você vai ver claramente, se você examinar as escrituras, que a carne luta por essas condições. E o Espírito luta contra a carne para que a carne seja convencida do Espírito e o Espírito reine. O Espírito é que a carne morreu. O seu velho homem não vai morrer, ele morreu. Mas você precisa se convencer disso, crendo nisso, considerando isso, que é o que ele diz em Romanos 6,13. Considerai-vos, pois, mortos. É eu que tenho que fazer isso, não é Deus que vai fazer, porque ele já fez em Cristo. Em Jesus, quando estava naquela cruz, ele matou o nosso velho homem, é o que ele diz. Nós fomos atraídos, em João 12,32, e Romanos 6,13, 6 diz que o nosso velho homem foi crucificado, morreu com ele, porque não precisa ser expert em Bíblia para entender que ao ser crucificado, morreu. Não há história de alguém que foi crucificado e não morreu. Não existe isso.
naquela época lá que Jesus chegou, era a forma mais cruel para matar pessoas que cometiam assassino. Isso do gentio, a forma mais cruel, era o gentio, o romano, que tinham como penalidade para os infratores condenados à morte, crucificação, porque era uma morte horrível e humilhante, e era nu. Todo mundo via a sua vergonha. Então foi a forma que condenaram Jesus a morrer dessa forma. Só que Jesus não tinha nenhuma culpa dele. Ele não pecou, mas tinha o nosso pecado sobre ele. Porque ele é o Cordeiro. Ele é inocente, nós não éramos. Então ele nos inclui no seu corpo e nos faz morrer juntamente com ele. E morremos. Fomos crucificados. Então morremos. Fomos sepultar, ressuscitamos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. É o que o Paulo diz para os Efésios. Lógico que para os crentes que estavam lá em Efésio, mas é para os crentes que estão em toda a terra hoje. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, Efésios 2,6. Eu sei que a teologia, a filosofia e a teosofia tem convencido as pessoas para que estejam nos locais, nos templos, nessas coisas que eles intitulam igreja A, B, C e D, os templos, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que estar em comunhão é 1, 2, 3, junto. Lendo a palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra. A palavra de Deus. É o que ele diz. Que é para a gente viver em comunhão com o Espírito, que é a palavra, e com 1, 2, 3. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio dele. Você pode ver que os templos dificilmente vai ajudar você. Dificilmente, não é? Quando surge uma ajuda, mais lá na frente ainda alega. Deu cesta para você, que fez assim. E isso parece que fortifica o laço para que você se mantenha naquele lugar e naquela condição. Eu, muito cedo, quando eu encontrei o Evangelho e criei, muito cedo logo, Deus já me mostrou isso, que não era o correto. Mas você acredita que eu vim o tempo todo teimando? É o crente teimoso temente, que continua teimando em continuidade de templo, de fazer templo, de botar gente dentro de templo. Mas isso não é o que Deus disse que era para mim fazer. Não é. Não é o que a Bíblia diz. Ela não está dizendo para você pegar um monte de gente e botar dentro de um lugar, não. Nem que você justifique isso dizendo, não, mas é por causa da chuva, por causa do vento, por causa do sol. Nada disso. Não é. Ele mostrou isso no livro de Esdras. O Esdras passou 3 dias orando na chuva e no sol. E ninguém morreu. Então, o bom é anunciar o Evangelho. E viver o Evangelho. Não é você estar num templo e defender um templo. Não é isso. Ah, mas tem muita gente naquele templo. Isso não quer dizer nada. Porque nós temos que estar em Cristo pela palavra. Quer dizer que você é contra os templos? Não sou, mas não sou a favor. Não defendo templo, nenhum. Eu congreguei bastante. Eu acabei de dizer que eu andei iludido dessas coisas de templo.
porque não se acredita totalmente na palavra de Deus? Deus disse que não. Eu fui levado a ver uma passagem nas Escrituras, que é a transfiguração, que apareceu Moisés e apareceu Elias, e a reação do Pedro foi que fazia uma tenda, porque naquela época se congregava mais em tenda, mas já tinha o tempo de Salomão em Jerusalém. Mas olha de quem era? De Salomão. Não há um templo de Jesus, nem para Jesus, isso não há. Aquele templo, Jesus disse que ele cairia e não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. O povo é que edifica, e tem até um em São Paulo aí que o Macedo trouxe, a réplica. Deus que tenha misericórdia, porque o que funciona é aquela confusão que estava lá em Corinto, quando Paulo falou na primeira carta. Os irmãos, uns dizendo que era de Crispo. Crispo era a pessoa que dirigia a igreja. Outros dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Ceifa. E aí Paulo pergunta se ele estava crucificado por alguém, se ele foi crucificado por alguém ou se ele batizou alguém. Porque batizando ainda corre o risco de alguém dizer que é de fulano porque ele o batizou. Lembra de um monte de gente que seguia João, o Batista? Então, o que precisamos é crer e estar em comunhão. Se você está em algo com alguém, e você é crente, você é uma mulher, está com alguém descrente, cuide de levar a palavra a essa pessoa que é descrente, porque esta pessoa creia. Se você tem filho descrente, neto descrente, seja homem, seja mulher, leve a palavra a eles, a palavra de Deus, leve. Fale da palavra a essas pessoas. A palavra de Deus mostra o que Jesus fez por nós, pecadores. Não, irmão, eu vou levar os irmãos para a igreja. Primeiro você tem que saber se lá nessa igreja que você vai levar as pessoas, está ao menos falando de Deus. Primeiro você tem que conhecer o Evangelho para saber se lá estão falando, né, de Deus. Com certeza, porque se não tiver, é em vão sua caminhada. Então, nós precisamos crer no Evangelho. Precisamos ir para o Evangelho. 1, 2, 3. Ir para o Evangelho. Vá para o Evangelho de Jesus Cristo. Não brinque não, porque mais cedo ou mais tarde Jesus virá. Você creia ou não, Jesus virá. Pode ter certeza disso.